Depois de um mês ali em casa, me recuperando desse baque, da demissão e tudo mais, eu falei pro meu marido, olha, eu acho que eu vou empreender. E ele, você? Né, aquela pessoa que sempre quis seguir carreira em empresa, eu falei, eu acho que é um caminho para eu poder ficar perto das crianças, para eu poder acompanhar o crescimento deles, que isso sempre foi um objetivo para mim, e para eu continuar ativa, para eu continuar com a minha carreira. Eu só vou mudar um pouco a rota, né? E foi aí que tudo começou, né? Então, eu falo que o empreendedorismo, ele não foi algo que eu pensei num primeiro momento, mas ele aconteceu depois da maternidade. A gente não pode parar, né? Principalmente dentro da minha área. A gente não fica ocioso. Não fica ocioso. E eu vejo assim, a gente não pode deixar de aprender, né, o tempo todo. Porque senão você fica para trás, né? Agora a gente está vivendo a era da inteligência artificial, né? Então, assim, não adianta eu ir contra a inteligência artificial, vou nadar contra a inteligência. Porque ela mudou muito o meu mercado, né? O marketing digital. Mas não adianta eu ir lá e criticá-la, muito pelo contrário. Eu tenho que aprender sobre ela e ver como que eu posso agregá-la no meu dia a dia. Qual que é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? Porque a partir disso é que a gente vai traçar a sua estratégia de marketing digital. Então, se você for assim, minha empresa precisa crescer 20%. Ok, é um objetivo. Em qual produto ou qual serviço? Nesse aqui. Quem é o seu público? Para quem você vende ou vai vender esse produto? Para esse aqui. Eu falei, então se a gente já conseguiu definir isso daqui, eu já resolvi metade dos meus problemas ali do marketing digital. Aí a gente fala de comunicação. Por que a grande maioria não tem resultado, né? Porque, primeiro, muitas vezes não tem um objetivo claro definido, não conhece o seu público. E aí quer atirar para tudo quanto é lado, e aí vai ser difícil conseguir acertar. Não, e muitas vezes o único objetivo que o cliente chega para ti é, eu quero me divulgar mais. E aí você fala, mas para quê? E aí você fica perdida, né, nessa divulgação. Divulgar para quê? Onde você quer chegar? Ou eu quero vender mais. Tá. Muito aberto, né? Quer vender mais para quem, aonde, quanto, né? Meu nome é Karen, sou proprietária da Conar, que é uma agência de marketing digital. Bom, o que eu gosto de fazer? Gosto de estar com os amigos, sou um pouco festeira, né? Então gosto de estar com os amigos, com a família. Adoro pet, então tenho 2 cachorros, né? 2 cachorrinhas. Gosto de natureza, então cada vez mais praia, montanha. Então é dessa forma que eu relaxo, que eu me divirto, que eu curto os meus dias. Meu trabalho hoje é ajudar as pequenas empresas a crescerem e seus donos, consequentemente, porque quando a pequena empresa cresce, o dono cresce junto, através do marketing digital. Eu carrego comigo toda uma experiência do mundo corporativo. Então eu procuro trazer toda essa minha experiência do mundo corporativo para o meu dia a dia. Porque nem sempre o pequeno empresário teve a mesma oportunidade que eu tive, que é a oportunidade de conhecer processos, de conhecer modelos de negócio, de conhecer ferramentas. Então, hoje, a minha missão é essa, é ajudar os pequenos empresários através do meu conhecimento e da minha experiência. Eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa simples, como uma pessoa que gosta de aproveitar a vida, gosta de curtir cada momento, que tem respeito pelos outros, independente de cor, raça, sexo, classe social. Então é assim que eu quero ser lembrada daqui 10 anos. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu super Brasil empreendedor, que vos fala aqui é Gleice Feltran, com esse entusiasmo dessa segunda-feira maravilhosa. E hoje eu quero trazer uma palavra para você permanecer com essa palavra durante toda a sua semana, que é persistência.
Não sei porquê, mas veio. Então, se veio, eu tenho que honrar esse presente e entregar esse presente pra você. Eu tô muito feliz de apresentar esse programa novamente aqui para trazer mais uma história disruptiva do empreendedor brasileiro. E hoje essa história eu acho que vai dar o que falar, porque vocês vão ver como que eu vou começar o programa depois que eu mostrar a nossa super convidada. Ela vem com um propósito incrível para apresentar pra gente, que é ajudar pequenas empresas a terem a visão e principalmente o pensamento grande, que é algo que eu trago muito na fábrica de CEOs, que é todo pequeno empreendedor já precisa nascer com a visão do CEO do próprio negócio dele. A expectativa é ajudar pequenos empreendedores que estão perdidos ou com medo de começar. E isso é o nosso propósito aqui do programa Empreendedorismo na Prática, porque se você tá afim de empreender, cara, aqui é o melhor lugar que você realmente vai se sentir corajoso para empreender. Porque quantas histórias você já passou aqui com a gente que você viu gente que quebrou, gente que tá começando do zero, gente que nem começou ainda tá como CLT, mas já tem aquela garra empreendedora. Então aqui é o momento que você cria coragem para fazer o seu próprio negócio acontecer. E o legado que ela já tem é que com a transparência, confiança e objetividade, ela agrega valor real aos negócios dos clientes. E ela ajuda todos esses clientes a crescerem de forma sustentável. Seja muito bem-vinda, Karen, ao nosso super programa! Obrigada. Obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho dessa minha experiência, né, dessa minha trajetória, que é longa, né? É longa. Sim. É desafiadora. Com certeza. Mas é uma delícia, não é? É. Ô, Karen, antes da gente falar do seu negócio propriamente dito. Sim. Eu fiquei sabendo que você trabalhava e foi demitida bem na tua maternidade. Foi. Vamos começar por aí? Vamos. O que aconteceu? O que você era? Bom, eu estava na mesma empresa... Só aproximar um pouquinho o microfone de você. Estava na mesma empresa há 14 anos. Então, sempre foi um projeto de vida, meu e do meu marido, a gente ter 2 filhos, né? Então, a gente fala que o nosso modelo de família era 2 filhos e um cachorro. Hoje eu tenho 2 filhos e 2 cachorras. E aí, eu engravidei da minha primeira filha, né? Eu estava trabalhando no CLT, até porque... Comigo eu tinha assim, eu quero construir toda a minha carreira em empresas. Eu não pensei em empreender. Mundo corporativo. Mundo corporativo, eu quero fazer carreira. Você é diretora da empresa, né? Fui estudando, me preparando, né? E fui. E aí nasceu minha primeira filha, só que eu sou daqui de Santo André, trabalhava aqui também em Santo André, na unidade da empresa aqui, né? E tava tudo tranquilo. Então, assim, horário de trabalho, minha filha ficava com a minha mãe, com a minha sogra, enfim, tava tudo bem. Só que aí, eu recebi uma oportunidade de mudar de área. Só que essa área ficava no escritório da empresa em São Paulo. Então, eu teria que sair de Santo André e ir para São Paulo. E era uma oportunidade tão boa que eu nem pensei 2 vezes e fui, né? Não, eu quero essa área, quero uma área que eu queria muito, de inteligência de mercado. Eu sempre trabalhei com marketing, fui. Só que eu esqueci de um detalhe, né? O trânsito. Saindo de Santo André até São Paulo, 2 horas básicas para ir, 2 horas para voltar. E aquilo começou a me incomodar. Nesse processo todo, eu engravidei do meu segundo filho, que era o meu projeto de vida também. Minha filha estava com 1 aninho e pouco, grávida do meu segundo filho. Só que aquele trânsito me incomodava porque eu deixava minha filha de manhãzinha, dormindo praticamente, e voltava tarde, 8 horas, 8h30, praticamente com ela. Ela já tinha, né, jantado, tomado banho, praticamente tirava ela da cama de manhã e colocava ela para dormir à noite. Então aquela coisa toda de quero construir minha carreira em empresa começou a aflorar, repensar, né? Bom, eu sempre quis ser mãe. Como que eu vou conciliar isso? E aí, o que aconteceu? Eu resolvi ter uma conversa séria com o meu líder na época, com o meu gestor. Fazia pouco tempo que eu estava trabalhando nessa área, mas eu resolvi ser aberta como eu sou transparente, gosto de conversar, porque eu acho que é conversando que a gente se entende.
E expus qual era a minha situação, o que estava acontecendo, o que estava me incomodando, porque eu acho assim, para você ser feliz no trabalho, você também tem que ter um equilíbrio com a sua vida pessoal, pelo menos é como eu penso. A conta não fechava, né? E aí eu falei para ele, olha, quando o meu filho nascer, eu tava aqui pensando, olha só, isso lá atrás, há 11 anos atrás, foi 2014. Eu tava aqui pensando se a gente não podia conciliar um home office, até os meus 2 filhos serem um pouquinho maiores. Eu venho aqui pro escritório 2, 3 vezes por semana, eu posso trabalhar da minha casa, ou eu posso ficar na unidade da empresa que é a fábrica, que é onde eu sempre fiquei. E aí eu escutei um belo não, né, assim, que foi pra minha surpresa, tipo, quem é você pra pedir um home office aqui em 2014, né? Claro que depois veio a pandemia, as coisas mudaram, né? Tiveram que mudar. O home office foi goela abaixo. Obrigatoriamente, mas enfim. Quem era eu naquele momento pra querer esse equilíbrio? E aí, além do não, veio assim, por que você não muda de Santo André pra São Paulo? Vem morar mais perto. Só que eu tinha uma rede de apoio, né? Pra quem é mãe, ter uma rede de apoio é extremamente importante. E eu falei, eu não posso abrir mão dessa rede de apoio. Enfim. E aí, a partir desse momento, então, eu já passei uma gravidez meio estressante. E quando eu voltei... e aí a gente tentou, assim, buscar algumas oportunidades para mim nesse período, né? Que fosse aqui na unidade da empresa, aqui no ABC, mas não apareceu nenhuma oportunidade. Também não vi muito esforço de ninguém, enfim. E aí, quando eu voltei de licença maternidade, que na época eram 4 meses, mais 1 mês de férias, então tinha passado esses 5 meses, voltei pro escritório, e quando eu cheguei no escritório, já tinha outra pessoa no meu lugar. Eu não tinha uma mesa para sentar, então foi um período foi um trauma, porque você já volta de licença maternidade com as emoções abaladas. E aí, você chega lá, o seu lugar está ocupado por outro, que eu já imaginei que isso fosse acontecer, eu já estava meio consciente disso, mas é uma situação extremamente chata e delicada. Bom, aí o que eles fizeram? Como eu tinha você tem estabilidade, porque você está voltando de licença, passaram-se 2 meses, eu fiquei nessa de toca esse projeto aqui, toca esse projeto ali, tipo, vamos ver o que a gente vai fazer com a Karen, né? Olha, foram 14 anos de empresa, né? Não foi uma coisa assim. E aí, o que aconteceu? Eu recebi um e-mail do laboratório da empresa, né, da área de médica da empresa, do meu exame demissional. Ninguém chegou para mim e falou assim... olha, a gente tentou buscar uma vaga para você, não conseguimos, obrigada pelo seu período aqui na empresa e tal, mas isso não aconteceu. Isso me deixou bem chateada, decepcionada. E aí eu recebi assim, favor comparecer no dia tal, no horário tal, para fazer o seu exame demissional. Peguei aquilo no meu e-mail, né? Falei, nossa, que legal, né? Um término pelo WhatsApp, né? Literalmente, né? Era e-mail, né? Porque o WhatsApp ainda não era tão usado como é hoje, né? Mas se fosse hoje, acho que seria pelo WhatsApp. E aí eu, né, fui conversar com o meu gestor na época e ele, isso mesmo, né? Então, tá bom, beleza, então. E aí, claro, foi um processo de desligamento um tanto quanto traumático, né? Mas eu já previa isso, sabe? Da forma como as coisas estavam sendo conduzidas, eu já estava prevendo que isso fosse acontecer. E aí, quando eu saí de lá, eu falei, bom, nesse momento eu sei de uma coisa, eu não quero voltar a ser CLT. Eu tava... Que legal, né? Decepcionada, magoada, chateada, né? Sem o controle, né? E aí eu falei, bom, o que eu quero? Continuar trabalhando, porque isso faz parte de mim. Eu gosto de trabalhar, né? Eu não me vejo parada. Eu sempre fui assim, trabalho desde os 16 anos. Faço 49, né, esse mês. Então, trabalho desde os 16, isso faz parte da minha vida. Eu não consigo me ver parada. Eu sou bem agitada, enfim. E aí, eu falei, vou dar uma pausa, vou pensar o que eu quero, mas o que eu quero como objetivo? Eu quero ser mãe, ficar perto dos meus filhos, porque afinal de contas eu quis ter 2 filhos, era o meu projeto de vida e eu realizei isso, né? E aí eu falei, bom, eu não vou fazer nada agora, nesse momento, não vou decidir nada agora, vou pensar, vou analisar com calma
E foi onde eu comecei, né? Depois de um mês ali em casa, me recuperando desse baque, da demissão e tudo mais, eu falei pro meu marido, olha, eu acho que eu vou empreender. E ele, você? Né? Aquela pessoa que sempre quis seguir carreira em empresa, eu falei, eu acho que é um caminho para eu poder ficar perto das crianças, para eu poder acompanhar o crescimento deles, que isso sempre foi um objetivo para mim, e para eu continuar ativa, para eu continuar com a minha carreira. Eu só vou mudar um pouco a rota, né? E foi aí que tudo começou, né? Então, eu falo que o empreendedorismo, ele não foi algo que eu pensei num primeiro momento, mas ele aconteceu depois da maternidade, né? E assim, claro que tem altos e baixos, você sabe disso, é uma montanha-russa de emoções, eu gosto de falar sobre isso, né? Mas hoje, são 10 anos empreendendo, né? Comecei lá em 2015, que a minha demissão aconteceu em maio de 2015, e quando foi em julho, eu abri o meu CNPJ. Caramba, foi um mês só que você teve de férias. Foi assim, maio, né? Junho, julho, dois meses ali, 2 meses. Karen, eu abri meu CNPJ. E antes da gente entrar realmente no assunto do seu negócio, hoje como que você se sente versus como que você se sentia, não na época da demissão, mas na época que você tinha desejo de crescer dentro do mundo corporativo? Quais são os sentimentos, assim? Porque quando você queria crescer, você também era entusiasmada, sim, motivada. E hoje, no empreendedorismo, você também é. Você sim, consegue sentir essa diferença? Consigo. Porque assim, eu falo que o empreendedorismo, eu acho que de alguma forma ele sempre esteve em mim, até quando eu era CLT. Isso que eu queria que você falasse. Quando eu estava no corporativo. Muito legal. Porque era assim, qualquer área que eu estava ali trabalhando, eu me dedicava de corpo e alma. As pessoas que trabalharam comigo, meus líderes, eu tenho líderes, são meus amigos até hoje, amigo pessoal, eles sabem disso, porque eu me dedicava de corpo e alma. E eu estava sempre buscando formas de melhorar aquilo. Então, eu não era aquela pessoa que esperava o gestor vir e falar assim, Karen, você tem que fazer tal coisa. Eu tive um gestor que um dia eu cheguei para ele e falei assim, preciso ter uma conversa séria com você. Eu tô com um tempo ocioso. E aí ele, assim, eu falei, então, eu acho que a gente precisa ver mais atividades, porque eu consegui otimizar isso. Então, assim, isso já fazia parte de mim quando eu estava no corporativo. Perfeito. De me desenvolver, de estudar, de querer aprender. E não só aprender fazendo cursos, mas lendo, conversando com pessoas. Eu participava de eventos que a empresa promovia, então eu sempre tive isso comigo, né? E eu trabalhei na área comercial, que também te dá essa questão da comunicação. E olha que eu sou uma pessoa tímida, eu não sou, né? Sou tímida por natureza. E depois fui migrando ali para a área de marketing, né? Então tem essas duas visões de marketing e vendas. Muito legal. E o empreendedorismo, eu falo assim, a gente não pode parar, né? Principalmente dentro da minha área. A gente não fica ocioso. Não fica ocioso. E eu vejo assim, a gente não pode deixar de aprender, né, o tempo todo. Porque senão você fica para trás, né? Agora a gente está vivendo a era da inteligência artificial, né? Então, assim, não adianta eu ir contra a inteligência artificial, vou nadar contra a inteligência, porque ela mudou muito o meu mercado, né? O marketing digital. Mas não adianta eu ir lá e criticá-la, muito pelo contrário. Eu tenho que aprender sobre ela. Lógico. E ver como que eu posso agregá-la no meu dia a dia. E hoje, qual é o seu business? Hoje eu tenho uma agência de marketing digital, que ela é focada em atender as pequenas empresas. Muito legal. Esse é o meu foco. Posso fazer perguntas bem técnicas mesmo? Porque eu tenho negócios do mercado digital desde 2012. Uhum. Então era na época que a gente só tinha agência de publicidade, né? E eu fui acompanhando esse crescimento e essa implementação dos novos profissionais. Uhum. Não falando apenas da agência, mas até dos freelas, né? Dos estrategistas digitais, da galera que veio vindo. Uhum. E eu fui observando que o pessoal vai estudando.
Então, sei lá, é formado em engenharia, mas ele faz um fórmula de lançamento, ele faz gestão de tráfego, ele faz... Aí ele entende que ele fala, cara, né, não preciso mais ficar lá na indústria, posso ir pro digital e vou. E aí eu percebo que eles vêm com uma técnica boa, legal, eles entendem o que eles têm que fazer tecnicamente falando. Mas não tem o perfil empreendedor. Sim. Às vezes não faz uma nota fiscal, não faz uma proposta, não tem uma escutativa, fala que é de repente um estrategista digital, mas só, sei lá, sobe post e não tá conectado com a estratégia do business. Você consegue trazer um pouco pra gente o que é esse cenário hoje, com base na tua visão de dona de uma agência para pequenos empreendedores? Sim, com certeza. Eu diria para você que esse é um desafio diário. Ah, você também está enfrentando isso. Sim, é um desafio diário dentro desse mercado. Porque é o que você falou, existem muitos profissionais e existem aqueles gurus que a gente fala que acham que existem fórmulas mágicas, né? Que você vai, por exemplo, colocar um curso lá e ele vai se vender sozinho, né? Que são os infoprodutos e tudo mais. Mas, na verdade, não é. Então, a gente precisa até tomar cuidado com isso, né? Então, o que acontece dentro do mercado de marketing digital? Existem as agências, existem os freelancers, né? E aí, cada empresa, na hora de contratar, ou profissional liberal, enfim, ele precisa ver o que ele quer ali para ele em termos de entrega e de resultado. A minha agência em especial, o que a gente entrega? Até porque a minha agência sou eu e mais as pessoas que trabalham comigo, a minha equipe, mas eu acabo sendo ali, né, a líder, aquela que direciona, e eu carrego comigo a minha experiência profissional. Então, assim, eu carrego comigo o quê? A importância de você fazer um planejamento estratégico. Do business, né? Business, não... exatamente. Perfeito. Então, a importância de você fazer um planejamento estratégico, a importância de você entender processos, de você ter um comercial, mesmo que você seja uma pessoa e que você desempenhe todas essas funções dentro da sua empresa, mas é importante você ter essa visão, né? E é algo que eu carrego do corporativo. Isso, assim, sem sombra de dúvidas, é uma das coisas que para mim, um dos maiores aprendizados que eu carrego do corporativo. Muito legal. Eu sou formada em administração também, então então sua visão tem essa base, porque é a minha base, e aí você traz a experiência do corporativo, que é o quê? Eu não consigo olhar para marketing digital se eu não olhar para o negócio. Eu não consigo simplesmente... Vamos parar por aqui? Parabéns. Desculpa, eu tive. Olha essa frase, Jesus. Porque o que acontece? Eu não consigo subir um post que seja para se não tiver conectado com porque eu vou falar sobre o quê para aquela empresa, para aquele negócio. Então, primeiro, é assim, e você sabe que tem alguns pequenos empresários que ficam meio bravos comigo, assim, quando me conhecem, né, ou quando a gente tá ali, muitas vezes numa negociação para fechar um contrato, eu sempre pergunto para ele, uma das primeiras perguntas que eu faço, você tem o objetivo da sua empresa definido? Você sabe aonde sua empresa quer chegar? Porque assim, você oferece, sei lá, vários produtos, vários serviços, que tem os seus tickets médios. E tem alguns que ficam bravos, o que é ticket médio? Eu falo, o preço, né, do seu serviço. E tá tudo bem, né? Eu acho que existe um processo não tem problema não saber, Não tem problema não saber. Tem problema não querer saber. Não querer saber. Eu acho que precisa de um pouco de humildade, perfeito, né, para poder saber. E tá tudo bem, porque eu ajudo, eu mostro, eu demonstro, eu ensino, porque também faz parte de mim, isso eu gosto de ajudar, né? Isso também tá embutido em mim. Então eu sempre pergunto, qual que é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? Porque a partir disso é que a gente vai traçar a sua estratégia de marketing digital. Então, se você for assim, minha empresa precisa crescer 20%, ok, é um objetivo. Em qual produto ou qual serviço? Nesse aqui. Quem é o seu público? Para quem você vende ou vai vender esse produto? Para esse aqui. Eu falei, então se a gente já conseguiu definir isso daqui, eu já resolvi metade dos meus problemas ali do marketing digital. Porque eu vou ter que construir uma estratégia de rede social que vai se comunicar e que vai conversar com aquele público.
Porque senão não adianta. Como é que... eu vou estar por trás, eu vou estar nos bastidores daquela empresa. É aquela empresa que tem que se comunicar com o público dela. Então, na hora de produzir um conteúdo, vai ter que se comunicar com aquele público. Na hora que você vai fazer um tráfego, seja no Google, seja no Meta, tem que se comunicar com aquele público. Tem que falar a mesma língua. Aí a gente fala de comunicação. Por que a grande maioria não tem resultado, né? Porque, primeiro, muitas vezes não tem um objetivo claro definido, não conhece o seu público. Né? E aí quer atirar para tudo quanto é lado, e aí vai ser difícil conseguir acertar. Não, e muitas vezes o único objetivo que o cliente chega para ti é: eu quero me divulgar mais. E aí você fala, mas pra quê? E aí você fica perdida, né, nessa divulgação. Divulgar pra quê? Onde você quer chegar? Ou eu quero vender mais. Tá, muito aberto, né? Quer vender mais pra quem, aonde, quanto, né? Então, primeiro, assim, quando eu converso com esses empreendedores, né, com esses donos de negócio, primeiro a gente traça um plano, né? Me passa aí o preço do tráfego pago. Quanto você cobra? Calma, depende. Eu falei, porque você pode investir R$500, como você pode investir, né, R$10.000 no tráfego. Depende. Depende do seu negócio. Depende do período. Às vezes o tráfego pago não é para você. Depende da implementação. Porque a minha preocupação é assim, eu não quero vender o tráfego pago para ele. Eu quero oferecer para ele uma solução que vá resolver o problema dele, que não necessariamente é o tráfego. Muito legal. Porque às vezes alguém foi lá e falou, é o tráfego. Mas às vezes não é. Às vezes pode ser só alinhar as postagens das redes sociais, ajustar a bio dele, que às vezes a bio dele, você entra lá do Instagram, por exemplo, você fala, meu Deus, o que essa empresa vende? Não tô entendendo. O que ele faz? Às vezes ele já tem tráfego rodando, e na hora que o cliente chega no feed dele, o feed dele não conversa com o criativo que tá rodando. Exato, aí você não entende. Aí o que você faz? Você sai do perfil. Muito legal. E aí você perde. E às vezes o que acontece? Ele não precisa de tráfego, ele pode ajustar algumas coisas ali na casa, vamos dizer assim, e ele pode vender para aquele cliente que já compra, que é uma venda recorrente. E ele tá esquecendo dessa pessoa que compra dele. Perfeito. Porque é outra coisa que eu falo, você usa uma ferramenta de CRM? Que isso, né? Um controlezinho em Excel. Que isso? Um controlezinho em Excel de quem são seus clientes. É o do médico? Né? Então, assim, são ferramentas básicas que são importantes. Eu vejo que assim... E que se complementam, que né? Se complementam, que é importante, né? Porque o empreendedor brasileiro, principalmente o pequeno, como, né, você, logo na nossa conversa inicial, na nossa abertura, às vezes ele pensa assim, eu tenho um negocinho, eu presto um servicinho, e aí ele acha que ele não precisa se profissionalizar. E é onde começam os problemas. Exato. Porque assim, você vai comprar ou você vai confiar numa empresa que naquele momento, nem ela mesma está confiando naquilo que ela está vendendo, que ela está te entregando? Muito legal. Né? Como é que você vai confiar? E aí é onde começam os problemas. Aí não adianta você fazer tráfego. Porque se nem você está confiando, como é que você vai fazer tráfego? Perfeito. Então eu só entro com o marketing digital quando a gente já tem algumas coisas construídas ali. E se ele não tem construído, eu vou ajudar a construir. Perfeito. Porque eu carrego essa experiência, né? E isso, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Hoje, como que você vende o seu projeto? Qual é a... Como que eu vou te fazer essa pergunta? Quando você vai apresentar o que você... Um produto, um portfólio, algo do tipo. Para a pessoa realmente comprar de você. Você tem um processo. Uhum. O que você fala para o cliente que você está vendendo? Você fala que é marketing digital... Só que a pessoa ainda não tem um objetivo real, ela não tem um entendimento do que é o planejamento estratégico do negócio dela, porque ele é um pequeno empreendedor e muitas vezes ele não sabe. Uhum. Aí demora para chegar o momento do marketing digital. Sim. Passa um mês, passam 2 meses e você ainda tá no planejamento, você tá no briefing, né? Você tá ainda no atendimento do cliente.
Aí como que você convence o cliente para falar, você tem que fazer isso? Bom, primeiro assim, a gente tem que ver a questão de como eu faço essa captação desses clientes novos, né? Então, lógico, tem as indicações que são muito bem-vindas e aquele lead, vamos dizer assim, ele já chega muito qualificado, porque foi uma indicação, então é muito mais tranquilo, porque alguém já falou bem de mim para ele, né? Então, ok. Mas eu também, assim, participo de alguns eventos de networking e também faço tráfego para o meu negócio. Então, assim, quando eu vou fazer tráfego, eu já trago o direcionamento, então eu já construo um tráfego com uma estratégia por trás. Então, já quero ali alguns perfis de empreendedores. O tráfego, ele é um funil, né? Então, às vezes vai entrar qualificado e às vezes vai entrar desqualificado. Aquele que entra, que ele não tá tão qualificado assim, o que eu geralmente faço, né? Eu sempre ofereço alguma coisa para ele ali. Então, às vezes eu não consigo pagar pelo seu serviço e tudo mais, eu não tô no momento. Ele começa a perceber que ele não tá no momento através das perguntas que eu vou fazendo, porque daí eu conduzo a nossa conversa com perguntas, vou fazendo perguntas sobre o negócio. Para quê? Para que ele mesmo perceba, e não a Karen chegue e fale assim, olha, eu tô vendo alguns problemas no seu negócio. Não. Eu preciso ter perguntas para ele mesmo começar a tomar consciência de que ele precisa tomar algumas ações sobre o negócio dele antes da gente falar de marketing digital. Muito legal. Cara. E como que eu costumo fazer isso? Eu gosto de conversar, né? Então, assim, eu sou a favor de inteligência artificial, sim, mas para os meus clientes ou para as pessoas que eu converso em especial, essa parte eu não automatizo nada. E é você mesma que conversa? Sou eu, neste momento, ainda da agência, é algo que eu não deleguei para ninguém ainda, porque é algo que eu gosto também, né? Mas você tem que escalar. Eu falo assim, olha, eu acho que depende de cada negócio. Para mim, esse momento é o que me atende. É o que eu gosto, é o que eu gosto, eu estou bem. Né? Então, porque tem gente que fala assim, porque você tem que sair da operação. Ok, eu concordo, mas nesse momento é o que está me atendendo. Né? Eu tô ali atendendo os meus objetivos, perto dos meus filhos, trabalhando em home, eu tenho um escritório na minha casa. Conversando com as pessoas, sabe? Interagindo, né? Então, o que eu faço? Eu geralmente, eu gosto de marcar uma conversa online com essas pessoas, né? Mas é seu tempo. Sim, é meu tempo. Só que assim, eu tenho já as perguntas já previamente definidas, que eu vou seguindo essas perguntas. E aí eu faço para esse cliente, esse lead, um diagnóstico. Perfeito. Então essas perguntas, eu vou perguntando para ele, né? O que ele já faz, como é que ele atrai os clientes atualmente. Então eu vou fazendo uma série de perguntas. E aí eu finalizo esse diagnóstico e depois eu envio isso para ele, porque enquanto eu tô conversando com ele ali online, eu estou documentando e preenchendo tudo, porque isso já faz parte do meu processo, né? E na condução dessas perguntas, chega um determinado momento que eu abro a minha tela, eu compartilho minha tela com ele, e aí eu mostro para ele o seguinte, olha, tá vendo? Aqui você nem precisa fazer marketing digital, né? Você tá tendo uma oportunidade aqui que você pode estar perdendo, né? Olha, você pode trabalhar... Então, eu já vou trazendo, inclusive, algumas dicas para ele ali. Se ele acha que aquele não é o momento, olha, eu não tenho esse investimento para fazer agora. Mas a nossa conversa foi tão legal que muitas vezes ele dá uma arrumada ou ele consegue aquele valor e depois a gente volta a conversar e ele fala assim... Karen, fala comigo daqui 1 mês. Foi o que aconteceu essa semana, hoje é quinta-feira. Foi o que aconteceu essa semana. Eu falei com 2 pessoas, com 2 empresas, que falaram assim, olha, adorei a forma como você trabalha. Né? Você me passou muita confiança e tudo mais, e conhecimento, mas agora eu não consigo. Mas entre em contato comigo daqui 1 mês. E aí eu vou lá na minha ferramenta de CRM, lógico, e coloco lá, entrar em contato com a pessoa daqui 1 mês. Né? E guardo todo o histórico da nossa conversa. Então é dessa forma que eu trabalho. Muito legal. Eu gosto de identificar ali e mostrar para ele se ele precisa ou não. Porque às vezes assim, né? Chega alguém e fala assim, você precisa de marketing digital para vender mais. Não necessariamente. Ele pode... E outra, eu sempre falo, não é porque eu trabalho com marketing digital
que você vai investir todas as suas fichas no marketing digital. Só no marketing digital. Não. Falei, isso não é saudável para o seu negócio. Você precisa ter outros canais de venda. Eu falei, porque assim, eu não tenho controle sobre o Google, eu não tenho controle sobre o Meta. Amanhã o Meta saiu do ar. Se você apostar todas as suas fichas em cima do Meta, como é que você fica? Você vai fechar a sua empresa? Falei, então você precisa também identificar outros canais. A indicação é um, né? Sei lá, dependendo do segmento, se tem um comércio, alguma coisa na rua, tem que investir em mais ações. Até panfletagem, né? Se for o caso, exatamente, né? Panfletagem funciona. Panfletagem, se for o caso. Se for feita de forma estratégica, participar de feiras e eventos. Perfeito. Né? Os meus clientes falam assim, eu fui no evento. Ótimo, mas e aí? Quantos contatos você gerou nesse evento? Você distribuiu algum cartão? Você ficou com o cartão de alguém? Ou você realmente viu alguma coisa para aumentar o teu negócio, melhorar o teu negócio? Exato, eu falo, você tem que ir para um evento... Não adianta ir para o evento só para fazer oba-oba. Eu falei, você tem que ir para um evento, mas você tem que ir para o evento com uma visão de estratégia de negócio. Perfeito. Se você está lá a trabalho, muito legal. Você não está lá para o oba-oba. Você pode curtir, claro. Vai ter um momento do evento que você pode curtir, mas mesmo curtindo, a gente que é empreendedor, a gente tem a visão do negócio, né? Exatamente. A gente curte, mas fala... Exatamente. Não é? E você sabe que o cliente, os meus clientes hoje, eles sabem disso, eles sabem que... Bom, eu sou virginiana, então, né, eles sabem do meu jeito crítico, né, que eu realmente sou crítica, né, tem alguns que eu tenho mais intimidade, então eles sabem que eu vou falar mesmo, mas eu pego no pé, né, eu tenho uma cliente aqui em Santo André que ela participa de vários eventos, né, e tudo mais. Eu falo, você precisa me mandar mais fotos desses eventos. Mas eu não gosto de aparecer. Eu falei, como você não gosta de aparecer? Você tirou foto no evento, é só mandar a foto pra mim que a gente vai divulgar. Isso trabalha sua autoridade no que você tá fazendo, né? Tá bom, vou mandar foto. Eu não gosto de fazer vídeo. Eu falei, só que você precisa começar a destravar, vai aos poucos. As pessoas gostam de pessoas, né? Elas compram de empresa, mas por trás de uma empresa sempre tem pessoas. Isso é importante, né? Muito legal. Então, eu procuro valorizar muito esse lado. Eu vou além do digital. Não, é muito legal. Porque isso faz parte de mim, né? Eu vou bem além do digital. A minha entrega vai muito além do digital. E eu ouvindo você, então, relacionado ao que eu trouxe dos profissionais que estão desqualificados. O que dá para perceber do seu negócio é que a tua bagagem por viver a estrutura, a profissionalização do corporativo fez com que o teu negócio já nascesse mais profissional também, né? Sim, sim. Isso é muito bacana, viu? Eu lembro que eu comecei a trabalhar muito nova. Eu tinha 15 anos quando eu comecei a trabalhar. E eu comecei a empreender com 26, 27. Então, beleza, sempre trabalhei em empresas e tal. E a minha última companhia foi uma indústria multinacional, gigante. Mas eu nunca tive cargo de gestão. Então, eu sempre tive um cargo operacional. E eu não vivi a experiência do que é o tático, do que é o estratégico, da gestão de uma área, de um negócio. E aí eu comecei a empreender. Karen de Deus, era tudo tão difícil pra mim, porque no empreendedorismo a gente tem que construir tudo do zero, e no mercado, né, na indústria, eu já ia para as reuniões que já estavam montadas, né, eu respondia os e-mails que já tinham script, eu fazia atendimentos que já existiam. Aí tinha alguém te conduzindo de alguma forma. O business já te conduz, sim, né? Já tem os processos estruturados. Exato. E aí eu comecei a ter meu próprio negócio, que os funcionários precisavam dessa condução. Tá. Precisavam. E eu falava... Aí eu ia correndo e ia fazer. Então isso que você está trazendo do pequeno empreendedor é muito real. Às vezes o pequeno empreendedor olha para a dor da falta do dinheiro, do recurso entrando, e ele acha que o problema tá ali. Eu não tô vendendo, eu preciso vender mais, então eu preciso ter marketing digital. Exato. Não, quando ele olha pro negócio dele, nem ele sabe o que ele quer para amanhã. Como que você vai chegar no marketing digital e já vai divulgar para vender? Exatamente. E é uma experiência muito boa que eu tive, porque quando eu comecei a empreender, eu já vendi no primeiro dia.
Isso lá em 2012, que eu sou do mercado digital, né? Então, comecei nessa indústria aí desde 2012. Só que eu vendia tanto, eu tinha tantos clientes que, gente, você olha e você fala, nossa, Gleice, parabéns, é a melhor conquista. E eu falo, gente, vocês não sabem o que eu sofri. Mas eu sofri. Porque o que aconteceu? Eu não tinha estrutura. E eu tinha um monte de cliente. Eu tinha um monte de dinheiro entrando, que eu não sabia nem direito que conta que eu tinha que abrir no banco. A gente não sabia nem que tinha que fazer nota fiscal. Caramba. Lógico, quem que ensina? O Sebrae. Mas quando que eu vou entender que existe o Sebrae? Eu ia falar do Sebrae. Eu fiquei sabendo do Sebrae depois de 2 anos que eu empreendia, pra você ter uma ideia. Então, beleza, dinheiro, o que eu faço com... Olha, foi desesperador. Então é muito legal isso que você tá trazendo pra gente, viu? Quando eu comecei o meu negócio, eu já tinha isso meio que estruturado. Pois é, você já entendia, né, um pouco, e você sabe que o que eu fiz inicialmente, antes de abrir meu CNPJ, me envolvi com vários grupos de empreendedorismo feminino, que lá em 2015, hoje tem bastante, mas em 2015 vou te falar que tinha bem mais. É mesmo? Sim. E eu comecei a ir nesses grupos de empreendedorismo para ver as outras mulheres, né, e ouvir histórias, assim, maravilhosas, né, de histórias de sucesso, ou mesmo que não tinha dado tão certo, mas eu ia lá para aprender, para ouvir essas mulheres. E fui em diversas palestras do Sebrae, justamente, né, e uma das primeiras coisas, né, eu conheci a minha contadora num desses eventos. Olha só. E ela falava assim para mim, olha, a primeira coisa que tem que fazer depois de abrir o seu CNPJ é abrir uma conta pessoa jurídica. Não mistura conta pessoal com PJ, né? E isso ficou em mim, então assim, foi meio que uma lição de casa. Abri o CNPJ, já fui pro banco para poder abrir, e não tinha tanto esses bancos digitais, então fui pro banco mesmo, né? Abri a conta de pessoa jurídica e tal. Mas eu sempre lembro do Sebrae, né? Eu falo que o Sebrae, ele realmente oferece um suporte muito bom e muito importante. Adoro o pessoal do Sebrae aqui do ABC, eles sabem disso. Um beijo! Né? Exatamente. Já dei palestras a convite deles, participei de eventos organizados por eles. Então, assim, eles sabem disso, eles me conhecem lá. E uma das coisas que eu sempre falo para alguns empreendedores, assim, que eu chego, que não estão preparados, olha, busca o Sebrae, porque o Sebrae tem tanto curso ali, né, de financeiro, de você organizar, de vendas, né, é super importante, porque o que eu vejo? O pessoal, a pessoa às vezes é muito boa naquilo que ela faz, né, então eu gosto muito de dar o exemplo, às vezes, de clínica de estética. A pessoa é muito boa naquilo que ela faz, de botar a mão na massa. Na técnica, né? Na técnica. Só que aí, e aí quando tem cliente ali, indicação e tudo mais, tá tudo bem. Só que, né, o negócio de estética, por exemplo, é um negócio que nem sempre é recorrente, né? Tem alguns que sim, outros que não. Como é que você vai buscar novos clientes para você? Então, você tem que estar sempre o tempo todo buscando. Então, como que você busca, né, esses novos clientes? Dando exemplo da clínica de estética, porque eu já tive clientes de estética, inclusive. Então, como que eu busco isso? E às vezes a pessoa, ela não tem esse conhecimento do negócio, né? Exato. Da gestão. Exato. Que o que eu costumo dizer na fábrica é sobre gestão, estratégia e negócios. Exatamente. Porque se você entende esse tripé, qualquer técnica, se você não tiver esse entendimento, você não tem o seu negócio estruturado. Exatamente. Não é? Total. É a base ali. Muito legal, viu? Porque senão você não consegue fazer o negócio girar. Exato. Num primeiro momento, você pode até ter um fôlego financeiro, aquela motivação a 1000 que você está começando. Mas depois, nos dias difíceis, que a gente sabe que existem dias bons e dias ruins, a motivação vai embora e aí você faz o quê? E a motivação, ela é externa, né? Exatamente. Então, se a gente ficar à mercê de ficar motivado, a gente não vai. E não é o marketing digital que vai salvar. Não. E a analogia que eu sempre trago é com treino ou dieta. Não adianta você ir treinar quando você tá motivado. Você tem que treinar, ponto final. Exato. Não adianta você fazer dieta quando, acordei hoje pra fazer dieta. Não, é fazer.
Ela tem que fazer parte do seu dia a dia. Tem que fazer parte da rotina. Eu faço exercício em casa, sou bem disciplinada. Aí, mas dá pra perceber, sabia? Da forma como você fala, a estrutura mental que você trouxe aqui pra gente, dá pra perceber, assim, eu gostei muito do teu programa. Obrigada. Como que você tá se sentindo? Eu tô ótima. Ai, quero fazer umas parcerias contigo, viu? Super tranquila. Coisa assim, boa aqui pro Colabora pra gente. Eu acho bom, acho importante essa troca, né? Essa troca, é importante, né? Porque como eu carrego essa minha experiência, eu gosto de contar, de compartilhar, como eu falei, né? Isso tá em mim, né? Meio que uma missão minha. Então, aquela história, eu sou a filha mais velha que ajudava em casa, né? Então, eu gosto de ajudar as pessoas, já muito tá embutido. Muito legal. A gente vai desenvolver mais educação para essa galera. Karen, sabe o que eu quero te pedir? Se você se sentir à vontade. Claro. Como se fosse um pitch de vendas teu, tá? Você olha para aquela câmera e se vende. Vende teu negócio. Porque quando a gente faz isso, o pequeno empreendedor, ele vê literalmente na raça como que o próprio dono do negócio faz para mostrar aquilo que é dele. Tá bom. Vamos lá. Posso começar? Sim. Bom, eu sou a Karen Leite, da agência Conar Marketing Digital. Meu objetivo é ajudar as pequenas empresas a crescerem junto com os seus donos, porque eu entendo que quando a empresa cresce, o dono também cresce junto, através do marketing digital. E aí, quando a gente fala de marketing digital, aqui na agência, criação de sites, tráfego pago no Google e no Meta, e conteúdos estratégicos para as redes sociais. Maravilhosa! E eu vou complementar, hein? Quando o dono, ele cresce, a empresa cresce, a sociedade cresce, os familiares ficam mais embasados, seguros, e a economia do nosso país muda. Com certeza. Ai, que gostoso! Obrigada, viu? Obrigada. Agora a gente vai dar tchau pra galera. Vai falar, galera, com essa semana aqui, né? Toda linda que vai acontecer. Qual que é a mensagem, Karen, que você quer deixar para os nossos empreendedores? Que tá começando, a galera que tem medo de começar. O que você quer trazer para eles? Bom, eu quero dizer para os empreendedores que o caminho nem sempre vai ser fácil. Então, vai ter altos e vai ter baixos. Mas eu diria que se você se preparar para esse projeto de empreender e acreditar em você e olhar para o mercado com profissionalismo, vai dar certo, com certeza. Que delícia, obrigada. Brasil, o que eu trago aqui pra gente desse programa maravilhoso, né, da Karen, é que olha como a vida ela vai se construindo conforme a gente vai entregando o que a gente tem de melhor. Ela não sonhava em empreender, assim como eu também nunca sonhei em empreender quando eu estava na indústria. A gente foi bem parecida nessa história, porque o meu sonho era construir uma carreira, virar diretora, né? Tudo estabelecido. Mas eu também sempre me entreguei muito para os projetos que eu estava envolvida, mesmo quando não eram projetos. Porque como eu nunca fui gestora dentro da companhia, eu sempre fazia serviços muito operacionais. E mesmo fazendo serviços extremamente operacionais, eu estava presente no momento presente daquele negócio que eu estava inserida. E isso faz com que a gente crie dentro de nós um caminho, né? Uma verdade, uma segurança. E de dentro para fora, a gente vai se construindo para o mundo. E aí é o que eu falo, Deus vai lá e pega quem já tá pronto. Não é basicamente isso? Sim. Pegou quem tá pronto e aí o resto literalmente é a construção divina, a conectividade de tudo aquilo que é necessário pra gente construir um mundo cada vez melhor, maior e com base naquilo que a gente tem dentro do nosso coração. Então, se eu puder te trazer uma recomendação para você que é CLT, para você que
acha que você tá trabalhando para alguém e você não tá fazendo mais do que a tua obrigação no negócio, cara, você tá muito errado. Porque não é sobre o negócio te pagar ou não, é sobre o teu tempo de vida tá ali dentro. E o tempo de vida jamais volta. O dinheiro que você tá ganhando ou aquele dinheiro que você perde, isso você reconquista. Agora o tempo não volta. Com certeza. Então, Brasil, manda esse material para quem você sabe que precisa ouvir esse chacoalhão interno. Vejo você na próxima segunda-feira, às 6 horas da manhã, com mais um programa Empreendedorismo na Prática da Fábrica de Seus. Um beijo, fui! Tchau! Olá! Eu cheguei para te mostrar o Colabora. Vem cá! O primeiro ambiente instagramável de Santo André. Nós contamos com cozinhas, estúdio, salas instagramáveis, a outra sala instagramável também é linda. Um espaço lindo para você poder tirar fotos, fazer workshops, lançamentos, eventos, vem ver. Temos a nossa sala de reuniões. Nosso coworking. E a nossa produtora, contamos com 2 estúdios profissionais, um de chroma key e um de podcast. E aqui é como se fosse um refeitório. Tem geladeira, tem armário, tem lugar para impressão e tem uma cozinha de apoio, caso você precise esquentar alguma coisa. O Colabora, ele é composto por 3 soluções para profissionais do marketing digital e criadores de conteúdo. A gente traz uma solução de coworking, produtora audiovisual e também espaços instagramáveis para você poder criar seu conteúdo aqui dentro com a gente. Vem pro Colabora!